Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: mulher morre carbonizada em acidente na BR-101 em Aracruz. Quinto debate agro atrai produtores e especialistas para discussão sobre o uso racional da água. Atletas do Linhares Futebol Clube se unem para dar um grande exemplo de solidariedade. Governador do estado, Paulo Artung, fala da crise que atinge o país e do projeto de ocupação social em áreas violentas. Hoje é dia da nossa coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E no esporte, os destaques do nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um grave acidente matou uma pessoa e deixou outra ferida na tarde desta quarta-feira em Guaraná, distrito de Aracruz. A mulher que dirigia uma picape S10 bateu de frente contra um caminhão e teve o corpo carbonizado. O motorista do caminhão foi resgatado consciente e levado em estado grave para o hospital de Linhares. Um amontoado de cinzas e ferragens foi o que sobrou do acidente ocorrido por volta das 2 horas da tarde desta quarta-feira, na rodovia BR-101 em Aracruz. A batida envolveu uma caminhonete S10 e um caminhão com placas de Limeira, São Paulo. O motorista do caminhão foi resgatado consciente e levado para um hospital de Linhares. A condutora da picape, no entanto, teve o corpo carbonizado. Nestas imagens é possível ver o início das chamas. Um funcionário da empresa responsável pela rodovia tenta intervir, mas ao perceber que a vítima já estava sem vida, desiste de resgatá-la. A princípio a gente teve o acionamento na segunda CEIND em Aracruz de uma colisão entre uma caminhonete e um carro de grande porte, um caminhão. A informação de que havia uma vítima presa às ferragens. Nós deslocamos com o nosso trem de socorro. Próximo de chegar aqui no local, menos de 1 quilômetro, fomos informados que havia um incêndio na caminhonete, no carro pequeno. Quando chegamos ao local, constatamos que a caminhonete e o caminhão estavam incendiados. O caminhão continha uma carga de produtos agrotóxicos de uso em lavoura, citado até pelo próprio motorista como veneno de lavoura, sem identificação prévia. Nós não conseguimos documento pelo incêndio, tudo foi destruído e essa carga se propagou, o incêndio se propagou nessa carga. Já não havia tempo hábil para salvamento da vítima, que ficou encarcerada, que segundo testemunhas era uma mulher já de idade. A placa da caminhonete é de Minas Gerais e do caminhão Volvo de São Paulo, Limeira, São Paulo. De acordo com a perícia da Polícia Civil, somente com o exame de DNA será possível identificar a mulher. Segundo testemunhas, o caminhão carregado com defensivos agrícolas seguia no sentido norte da rodovia BR-101, quando aqui na altura do quilômetro 192, acabou colidindo com a caminhonete que seguia em sentido contrário. A Polícia Rodoviária acredita que a motorista da caminhonete tenha sofrido um mal súbito. As informações obtidas com o motorista do caminhão e uma testemunha que vinha logo atrás foi que o veículo, a caminhonete, invadiu a contramão sem motivo aparente. Ela não estaria fazendo ultrapassagem porque não tinha nenhum veículo à frente dela, simplesmente invadiu a contramão e colidiu de frente com o caminhão. Por causa do acidente, o congestionamento chegou a 10 quilômetros nos 2 sentidos da rodovia. O trânsito só foi liberado no final da tarde, após os 2 veículos envolvidos na batida serem retirados da pista. O uso da água na agropecuária foi o tema do 5º debate agro, realizado na noite desta terça-feira aqui em Linhares. O evento contou com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e do IDAF. Em pauta, as discussões sobre o uso adequado da água no campo. A crise hídrica é um problema vivido em todo o mundo. É possível perceber que alguns lugares sofrem mais do que outros com a escassez da água. No Espírito Santo, a situação não difere do mundo. Em tempos em que a natureza tem dado sinais de desequilíbrio, Linhares viveu recentemente uma das maiores enchentes da história. Por outro lado, a seca agora faz diversas vítimas na agropecuária capixaba. E para tentar encontrar soluções e amenizar a situação no campo, o tema Políticas Públicas para o Uso e Preservação da Água no Setor Rural Capixaba foi discutido no 5º debate agro. O 5º debate agro aconteceu na noite desta terça-feira aqui no Hotel Deizin, em Linhares, com a presença de produtores, técnicos, empresários e lideranças que estiveram reunidos para discutir políticas públicas para o uso e preservação da água no setor rural capixaba. A ideia nessa edição é que a gente possa discutir um pouco mais a questão hídrica aqui no nosso estado e na nossa região, principalmente voltado para a agropecuária. O diretor do IDAF compareceu ao evento
e falou sobre as ações do órgão para a preservação da água no meio rural. Especificamente com relação à questão da reservação de água, que é o licenciamento de barragens, que é a parte que nos cabe, nós temos buscado facilitar também esse serviço. Também se fez presente a diretora da Agência Estadual de Recursos Hídricos, destacando melhorias desenvolvidas pela agência. A gente implementa diversos instrumentos aí da Política Estadual de Recursos Hídricos. Dentre eles, eu posso citar aqui, por exemplo, a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é uma ação prioritária agora do governo do estado. Então, essa semana a gente concluiu a atualização do termo de referência que vai fazer a contratação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, e com os recursos do Fundágua a gente vai colocar essa contratação aí para ser feita, Um outro instrumento que a gente tem é a outorga de direito de recursos hídricos, E qual que é a finalidade da outorga? A finalidade da outorga é justamente dar aquela autorização, para as pessoas poderem utilizar água, fazer a captação de água, os irrigantes poderem fazer a captação de água. O produtor e presidente da Associação de Irrigantes do Espírito Santo falou sobre a dificuldade atual para a produção de alimentos em relação ao uso da água na irrigação. Esse hoje é o maior desafio, aplicar essas tecnologias e principalmente a segurança do volume de água reservado, que hoje nossos níveis de reserva são muito pequenos, frente ao potencial que o nosso estado tem de fazer essa reserva e até hoje a gente não consegue fazer a reserva no montante que a nossa agricultura precisa. Este advogado falou sobre como devem ser tratadas as políticas públicas de uso e preservação da água na agricultura no ponto de vista jurídico. Segundo, com respeito à legislação, principalmente na agricultura, quando nós temos o uso indevido por parte de um produtor, certamente que toda essa bacia desse recurso hídrico vai ficar prejudicada. Em resumidas palavras, se um agricultor usa de forma indevida, quem está abaixo, depende do recurso hídrico, vai faltar. Bom, e por falar em debate agro, vamos agora à coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira. Um importante levantamento foi divulgado recentemente no estado. O Centro de Desenvolvimento do Agronegócio, CEDAGRO, atualizou os índices do estudo Coeficientes Técnicos e Custos de Produção na Agricultura do Estado do Espírito Santo, em diferentes níveis tecnológicos e também diferentes situações. Os dados do levantamento são de janeiro de 2015, 2 anos após a última divulgação dos números desse estudo, que é realizada a cada 2 anos, para dar subsídio aos produtores rurais nas decisões em suas atividades, através das análises comparativas da viabilidade econômica entre vários produtos-alvos desse trabalho. O resultado mostra que o item que mais comprometeu os custos de produção rural foram os serviços, representando, na média geral, 64% do total, contra 36% dos insumos. Em algumas culturas, como o eucalipto, os serviços representaram cerca de 87% do custo total da produção. Só as operações de colheita e transporte do eucalipto, elas representam, em média, 53% dos custos. Referência nacional, esse estudo disponibiliza 70 planilhas eletrônicas que podem ser adaptadas de acordo com as diversas condições de cada empreendimento, o que possibilita uma análise dos custos e receitas das diversas atividades rurais elencadas nesse trabalho. No site do CEDAGRO, que é o www.cedagro.org.br, o interessado pode acessar as planilhas completas de cada atividade analisada. É uma grande ferramenta para o gestor rural e deve ser objeto de utilização antes da tomada de decisão de investimento. Até a próxima semana! Obrigado, Franco, pelas informações e até a próxima semana em mais uma coluna Agronegócios. Agora vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com tempo nublado, sem previsão de chuva. Em Linhares, mínima de 16, máxima 31 graus. Colatina, variação entre 15 e 30. São Mateus, mínima de 18, máxima 29 graus. Em Vitória, mínima de 19 e a máxima 31 graus.
Dentro de instantes, atletas do Linhares Futebol Clube se unem para dar um grande exemplo de solidariedade. Nós já voltamos. Será neste domingo a aplicação da prova do concurso público promovido pelo Banestes. Pelo menos 70 mil candidatos concorrem a uma vaga no banco. Aqui em Linhares, quase 2.500 pessoas se inscreveram para o cargo de técnico bancário. O candidato não pode se esquecer da recomendação de chegar ao local da prova com antecedência mínima de 1 hora, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta e transparente, além do comprovante de inscrição e o documento de identidade original. Acostumados a levar alegria a torcedores dentro de campo, atletas do Linhares Futebol Clube se empenharam para uma grande ação de solidariedade nesta quarta-feira. Os jogadores se uniram para fazer uma doação de sangue. Essa reunião de jogadores do Linhares Futebol Clube não é necessariamente para discutir estratégias a serem usadas dentro de campo visando a Copa Espírito Santo. Os atletas tiraram um dia para promover uma boa ação no hemonúcleo do município. A atividade extracampo também pede muita disposição, vontade e doação. Na máxima do futebol, alguns treinadores pedem para seus jogadores se doarem e até usam o termo doar sangue. Os jogadores do Linhares, antes de estrear na Copa Espírito Santo, resolveram fazer isso, doar sangue, literalmente. Por causa dos estoques vazios nos bancos de sangue, o Linhares reuniu todos os seus atletas para doar sangue. Breda, o técnico do time, disse que trata-se de uma atitude louvável, capaz de incentivar os moradores a fazer a mesma boa ação. Acho que o fato da doação de sangue, ela tem que ser mais divulgada para trazer mais pessoas a vir aqui, porque a gente sabe que a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Hoje a gente está aqui doando, mas amanhã pode ser um amigo, um parente ou até nós mesmos precisando de uma doação. A boa jogada do Linhares teve incentivador. Breda conta como a ideia surgiu. Surgiu através do nosso diretor, o Edgar, e foi perguntado para a gente está aqui dando maior apoio, e porque a gente sabe que é um gesto nobre que vai trazer muitos frutos. Quem já era doador falou com orgulho do bom trabalho. Adriano, aposta de raça e experiência no meio de campo do time, afirmou que já conhece esses corredores. Com certeza, eu acho que é uma iniciativa que a gente está tendo e com certeza para poder incentivar a população de Linhares, tá sempre ajudando o próximo, que isso é importante. Essa ação gerou um incremento de vários litros de sangue no hemonúcleo. A grande jogada dependia de acertar a veia. Poucos fizeram cara feia. Tudo em nome de uma boa ação. O torcedor do Linhares pode ficar despreocupado. O time treina, faz boa ação e garante que não vai faltar sangue nas 4 linhas na busca por uma vaga na Copa do Brasil. A gente tem trabalhado forte, a equipe é nova e eu tenho certeza que nós vamos, com certeza, se doar bastante dentro de campo para a gente poder conseguir nossos objetivos. Agora vamos à cotação do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 399 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 309. Conilon tipo 7 fechou o dia cotado a R$ 296 a saca. E agora vamos falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique. O Linhares, enquanto se prepara para a Copa Espírito Santo, que começa no próximo dia 25 de julho, foi doar sangue ontem no Hemocentro de Linhares. E o ala esquerda, Nairo, entre uma doação e outra, disse que está animado com os preparativos para a competição. Ele afirmou que o elenco, apesar dos problemas estruturais, pode surpreender na competição pelo entrosamento. Nairo está entre os 99% de jogadores que são pratas da casa no Linhares para a competição. Falar em casa, o Guache recebe a grande festa final do Campeonato Intermunicipal, que tem equipes de Linhares aqui e municípios vizinhos, uma competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes. É neste domingo, a partir das 15 horas, num jogo contra o Paraíso Novo de Vila Valério.
Na primeira partida, empate 2-2. E agora, se houver empate no tempo regulamentar, decisão por tiros livres diretos da marca do pênalti. O Guache é Linhares na competição. Na última semana, o governador do estado, Paulo Artung, esteve aqui em Linhares. Durante a visita, ele falou do encontro que teve com os demais governadores da região sudeste e das reivindicações que juntos eles fizeram à presidente Dilma. Artung falou ainda dos problemas da economia e do projeto do governo do estado de ocupação social nas áreas mais violentas do estado. Olha, nós estamos vivendo um momento de crise, eu diria assim, de crise grave no nosso país. É uma crise econômica associada a uma crise política e isso impactando a vida das pessoas. Quer dizer, você tem um impacto social importante. Talvez assim o aspecto mais doído desse momento é justamente o desemprego. Nós recebemos na reunião informações complementares a que nós já dispunhamos, de que o mercado de trabalho caminha para demitir 100 mil trabalhadores por mês nos próximos meses deste ano. Então, é uma situação muito delicada e muito grave. Os governadores do Rio, de Minas, São Paulo e do Espírito Santo tiraram posições absolutamente claras, né? Claras e proativas, ou seja, aquilo que a gente chama de uma agenda positiva, né? Quer dizer, tentar acender uma luz na escuridão. Então, assim, primeira coisa importante e decidida é do apoio dos 4 governadores ao trabalho de reestruturação das contas públicas nacionais. As contas públicas nacionais, as contas do governo federal, elas se desorganizaram nos últimos anos. Isso é uma coisa grave, porque isso faz com que o Brasil não tenha credibilidade nem interna nem externa, né? Então, assim, a primeira coisa importante é essa, é um apoio para que o governo central reorganize as suas contas. A segunda coisa importante, e aí vem a nossa agenda nacional, é que nós precisamos trabalhar para amortecer o impacto da crise econômica na vida dos nossos irmãos e irmãs. E para isso, nós precisamos de 2 coisas: tentar segurar o emprego que está aí, né? Manter o emprego e gerar novos empregos. Nesta crise, tem 2 setores que podem gerar emprego. O primeiro é a infraestrutura, por isso tantos temas ligados à infraestrutura, quer dizer, porque a infraestrutura, inclusive, não precisa de dinheiro público. Nós podemos fazer o desenvolvimento da infraestrutura com dinheiro privado, atraindo investimentos nacionais e estrangeiros para estradas, para rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, transmissão de dados e assim por diante. Então, esse é um ponto importante. Dentro disso está a construção civil, né, que emprega muita gente. O segundo ponto é comércio exterior. A nossa moeda se desvalorizou frente às moedas internacionais, ao dólar, por exemplo. Isso facilita colocar os nossos produtos no exterior. E aí nós podemos reconquistar mercados que nós perdemos nesses últimos anos. Mas para isso, precisa de política pública, precisa de uma diplomacia ativa para reconquistar esses mercados de vários produtos, inclusive produtos manufaturados que nós temos condições de colocar mundo afora. Então, é essa agenda nacional. A agenda regional foi no sentido de intensificar mais a ação dos 4 estados na área de segurança pública, que é um grande desafio do Sudeste. Importante dizer que nesses últimos anos de trabalho, lá que vem do meu período de governo anterior, quer dizer, nós melhoramos muito todo o gerenciamento da nossa estrutura policial, né? As 2 polícias, elas cooperam no trabalho de implantação da cultura da paz. Quer dizer, isso é uma coisa muito importante.
Agora nós estamos trazendo um novo projeto, que é um projeto que a gente está chamando de ocupação social, para fazer um diferencial da ação policial. Ocupação social com o quê? Com esporte, com cultura, com lazer, com formação profissional, com acesso às novas tecnologias da internet. Quer dizer, nós queremos o quê? Sabe, inclusive com a escola viva, nós queremos que o jovem não seja presa fácil das drogas e do tráfico. E que a gente possa substituir a cultura da violência, que está muito ligado ao comércio, ao tráfico, ao uso de drogas, com a cultura da paz e de uma vida saudável para todos, particularmente para os jovens. Uma estrutura portuária como essa, ela depende de um licenciamento federal. Esse licenciamento ambiental, ele não é do IEMA, que é o órgão estadual, nem é da Prefeitura Municipal de Linhares. Ele precisa de um aval federal. Então, é lá que nós estamos discutindo o licenciamento. Tem obstáculos, ninguém falou que os obstáculos são intransponíveis. É esse debate que envolve a Prefeitura de Linhares, o governo do estado e principalmente os empreendedores, que está sendo travado para encaminhar um futuro processo de licenciamento. Evidentemente que tem discussão da área mais adequada, em função do impacto ambiental nesta região, e todas essas questões estão sendo observadas. Nós queremos o investimento, nós queremos o desenvolvimento gera emprego, gera oportunidades, mas tanto em tempo de vento a favor, de bonança, quanto em tempo de crise, nós temos que fazer o desenvolvimento com sustentabilidade, porque o desenvolvimento ele tem que dialogar com o presente, gerando emprego, gerando impostos, mas com o futuro, onde estão os nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações. É essa posição que nós estamos trabalhando com muito equilíbrio, procurando através do diálogo e de uma visão técnica equilibrada, avançar nesse e em outros projetos que podem ter um papel importante na economia do Espírito Santo e da região norte do estado. Esta edição do Sim Notícias está terminando. O e-mail para você mandar a sua sugestão de reportagem aparece aí no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. Acesse também as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O nosso telefone para você ligar e dar a sua sugestão está aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.